Como diria lá o nosso amigo do meme, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas o futebol não é isso que está acontecendo. Sem zoar ele, né? Só a expressão, não quero zoar o cara. Mas o que eu acho um pouco. Não só espera. Então, continuando a gravação aí, a questão é que um outro ponto que eu acho que de repente estão tentando pensar, porque fico falando dessa questão, não porque filhos espirituais, filhos espirituais. Não, então. Um outro ponto que eu acho que o pessoal de repente estão provocando e tão errados é que a questão que eu pensei, eu não lembro direito dessas questões, porque faz um certo tempo, porque eu pensei que eventualmente assim, não, de repente não vai ter tanta coisa para falar, e aí tá, não haverá tantos argumentos, o que não é garantia, na questão trabalhista que eventualmente eu tenha que acabar respondendo no sentido que eu poderia ter, vamos dizer, tempo de responder. Bom, não é certeza, porque alguns temas eu posso não terminar, não conseguir terminar e ficam porções para outras semanas. E eventualmente até daí, na pregação de outra pessoa vem um novo argumento e eu vou ter que responder um novo argumento. Né? E esse novo argumento também não vou conseguir responder na pregação seguinte, que seria a minha. Né? Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte, não. Eu fiz um outro cálculo naquela época, calculando que não, tipo, se há um escândalo automático, a boa parte dos argumentos eu conseguiria responder na hora. Porque eventualmente seriam argumentos simples, mas não todos. Alguns eventualmente teriam que necessariamente ficar, até por uma questão de falta de tempo, se eu resolvi vários argumentos mais fáceis, seja por complexidade ou por falta de tempo, vai ficar para uma próxima pregação. Só que pode haver acavalamento de argumentos, porque pode haver novos. E outros argumentos sempre vão ficar para próximas pregações. Então essa é a questão. E na hipótese de escândalo automático, eu mesmo poderia responder na pregação de outra pessoa, que eventualmente estivesse fazendo a pregação. Então essa é a questão. Né? Em algum momento eu fiz um outro cálculo de que não, peraí, as questões fáceis ficam assim, as difíceis eventualmente não vão ter tantas questões difíceis, elas vão ficar para pregações seguintes, mas não vai ser tanta coisa. Só que não há certeza disso. Principalmente se nós colocarmos na questão do cálculo argumentos diferentes. Argumentos com temas diferentes, porque daí eu não tenho como eventualmente colocar dois temas diferentes numa pregação. Até dá, mas é mais difícil. Então, a princípio, ficaria para mais de uma, vamos dizer, pregação. Não importando aqui se é um tema só ou se são temas diferentes. Porque a questão do do tema só não é mais complicado, mas é assim. Na questão de um tema só, eu teria que. Como é que eu posso explicar? Eu teria que falar de uma maneira que eventualmente. Não é que eu teria que fazer. Poderia acontecer, já que as pessoas estariam acostumadas com o tema, não escandalizaria a partir já da segunda semana. E às vezes até por eu responder alguma coisa, as pessoas, no final o Alex pode ter razão, ele vai lá e responde. Então as pessoas já se escandalizariam menos. E não é certeza disso. Mas no final ali os temas são mais ou menos aproximados. Sim, não quer dizer que não sejam temas diferentes. E nos temas diferentes eu vou ter que eventualmente sempre ficar jogando para uma próxima semana, mesmo que não seja necessariamente a minha vez de pregar ou de falar. Então era essa a questão. Sim, se eventualmente eu entender que os argumentos fáceis no final eu resolveria mais rapidamente. Então depois não ficariam tantos argumentos para responder em pregações posteriores, isso não daria eventualmente 4 temas. Então sim, isso pode ser pensado dessa forma. Mas não é a única forma de se pensar, porque não é a única possibilidade de acontecer. E nós pensarmos 4 temas, são 4 temas complicados que eventualmente preencheriam toda a pregação. Mas eu posso fazer isso, pegar 2 temas complicados em uma pregação só. É mais complicado. E não é certeza de que eu vou eventualmente fazer em uma pregação só. E sempre vai sobrar alguma coisa para a semana seguinte. E ainda haveria novos argumentos. Então não há essa certeza, não há muito isso. Né? Então é esse complemento. Eu não estou vendo nenhuma ligação no sentido também de nenhum liame no sentido de fazer assim, não, mas no final teria que se esperar eventualmente por esse período inteiro. Não, mas se tiver muito argumento, não tem sentido eventualmente esperar justamente pela questão do escândalo, e eventualmente do escândalo aumentado, o escândalo que pode ser escalonado. E também nessa possibilidade, não só por temas variados, mas por um escândalo que seria eventualmente escalonado por novos argumentos, mesmo dentro do mesmo tema, eu também não me lembro de ter aceitado responsabilidade. Então, assim, eu não estou vendo muito essa questão. Né? Vamos esperar, não, mas não
sei, não é uma boa ideia. Olha a quantidade de argumentos, o período é grande, e as pessoas não ficariam, vamos dizer, escandalizadas apenas dentro do momento de pregação, o que também poderia acontecer de o escândalo extravasar, mesmo que eu não visse isso acontecer, mas as pessoas iam ficar com sentimentos ruins ou se sentindo mal pela situação, mesmo fora do ministério. Então essa é a questão, né? Tem que se pensar muita coisa. Eu não lembro agora de alguns detalhes, mas claro que se você pensar também em um tema específico, que haja vários argumentos e todos escandalizam, eu também não... Sim, isso que eu estou dizendo, é mais ou menos a mesma coisa do que temas diferentes. Ok, eu concordo. Só que no caso de um tema único é um pouco mais fácil controlar. O que também não é certeza, eu concordo. Se o argumento é esse, eu concordo, claro. Se você pega um tema específico, tem vários argumentos que escandalizam, é melhor não fazer. No entanto, se eu conseguir eventualmente responder uma coisa ou outra, já que é tudo mais ou menos a mesma coisa, nivela. Aí nivela, eventualmente é mais fácil controlar, porque na cabeça das pessoas é a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo que a gente já está trabalhando antes, já estão familiarizados com o tema. A gente já está trabalhando isso. Ou até pela possibilidade de eu conseguir reduzir o escândalo. O Alex já respondeu uma questão ali, poxa, eu acho que ele vai conseguir responder as outras. Aí sim! Só que eu não acho que isso vai acontecer. Na hipótese da questão da redução do escândalo. Porque eventualmente havia a questão de que, poxa, se o Alex está respondendo, a gente vai acreditar no Alex. Só que eu não sei, porque os temas são variados a ponto de, cara, as pessoas terem dúvida a meu respeito. E sim, isso é escândalo também. As pessoas não vão ter, a maior parte delas não vai ter certeza de que eu tenho razão, só porque eu respondi a primeira. Ou já tinha respondido outras durante o ano. Não há certeza disso. Não há certeza disso. Eu não tenho certeza disso. Nem eu necessariamente acreditaria em mim. Como outras pessoas também não. Entendeu? Então é um pouco essa a questão. E eu entendo que eu teria bons argumentos. Então essa é a questão. Não há certeza de que a galera... Não, e nem que fosse a maioria. Mas a maioria poderia acreditar em mim. Mas uma minoria não iria. E isso é um problema. E uma minoria poderia escandalizar e convencer a outra. Tudo pode acontecer. Então eu acho que é esse o ponto que o pessoal reclama. Não, essa é a questão. Eu não aceito a questão argumentativa porque há várias possibilidades de que as pessoas... Aí que tá, às vezes eu mesmo me convido, não, mas as pessoas vão acabar acreditando no Alex, mas isso não há certeza. Em variação de tema... Aí, poxa, que por isso que eu busquei o argumento da variação de tema. Na variação de tema, a certeza é menor ainda de que eventualmente as pessoas vão acreditar. São temas diferentes. Um tema vai escandalizar porque eventualmente a igreja poderia estar fazendo alguma coisa errada, mas isso vai ser discutido. No sentido de que a igreja atrapalha. É um tema complicado. Questão dos mandamentos. Sim, justamente, eu estou dizendo que, no caso, a acusação é feita da igreja. Não só eu estaria acusando a igreja. Aí, argumentos dos mandamentos em relação à questão de Cristo. Argumento sobre a natureza da atividade, como eventualmente eu a considero, argumento sobre ali o processo e seu resultado, e se eventualmente isso era cabível, mas aí que está aí argumento de longa duração, então quer dizer, é complicado, não é bem isso, né? E em todos os argumentos haveria incerteza, né? Todos os argumentos haveria incerteza, então eu acho que eu entendo de maneira diferente. Todos os argumentos têm pontos em comum, mas são argumentos diferentes porque gerariam discussões diferentes a ponto de as pessoas não necessariamente acreditarem em mim, mesmo que eu tenha dado respostas boas antes. Então não é isso que é um pouco isso que também está se debatendo, né? A questão do quanto eventualmente eu seria crível. Então eu acho que eu não entendo muito dessa forma, não. Aí que tá, eu seria responsabilizável porque se eu respondo eu seria crível, mas não há certeza pela variabilidade do tema, pela variabilidade dos temas. Isso não há certeza sobre a credibilidade que eu teria. Então não é apenas esse complemento do canal. E valeu.